Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21/6 nós vamos meditar de Salmos 76 ao 78, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos prosseguindo com mais um salmo de Asaf. E ele fala: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele relâmpagos de arco, escudo, espada e a batalha. Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Despojado foram os de ânimo forte, jazem a dormir em seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas mãos. Sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira da humanidade há de louvar-te, e do resíduo da iras te cinge. Fazei voto e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam, aqueles que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho do príncipe e tremendo é os reis da terra. Grandes obras e a misericórdia de Deus, Asaf vai falar no Salmo 77, né? Então nós estamos vendo, o 76 é um salmo breve, tem apenas 12 versículos, mas o 77 é um pouco maior, já tem 20 versículos. E aí ele fala: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Olha que lição extraordinária Asaf nos dá. O que você tem buscado em seus dias de angústia? Você tem angústia, eu sei. Todos nós temos momentos de angústias, momento em que o temor, a aflição quer tomar conta da gente. Muitos choram, muitos esperneiam, muitos ligam para todos os parentes, buscando algo que acalme o seu coração. Asaf nos ensina a lição. Sabe o que ele nos ensina? Ele nos diz que no dia da angústia, qualquer que seja ele procurava o Senhor. Ele erguia as mãos durante a noite e não se cansava a alma dele, recusava consolar-se. Lembro de Deus e passo a gemer, medito e me desfaleço o espírito. Não me deixe pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos passados dos tempos, de noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Sabe o que Asaf está falando? Todos os pensamentos que nos vêm no momento de angústia. Não era muito simples, não. Ele fala que no dia da angústia ele procurava o Senhor. Mas olha, as vozes diziam para ele que não adiantava. As vozes diziam para ele: Deus esqueceu de você. É isso que Asaf está relatando, a aflição da alma dele, enquanto ele buscava o Senhor. E aí as vozes diziam: esqueceu Deus de ser benigno? A sua ira é constante. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das maravilhas desde a antiguidade. Mais uma receita que Asaf nos dá. No dia da angústia, procure o Senhor.
Mas vai ter vozes dizendo para você que não adianta, que Deus esqueceu de você, que Deus não ouve a sua oração. Ele relata que ele passava por esses momentos, mas sabe o que ele fazia? Ele recordava as maravilhas que Deus já tinha feito. Considero também nas tuas obras todas, eu cogito todos os teus prodígios. O teu caminho, Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Imagina Asaf recordando as coisas que ele já tinha vivido, os milagres experimentado, aquilo ia enchendo Asaf de fé. E é isso que deve acontecer comigo e você no nosso momento de angústia. Tu és Deus que operas maravilha entre os povos. Está aqui, ó, 77:14. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram as águas, ó Deus. As águas te viram e tremeram, até o abismo se abalou. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões, nos espaços também as suas setas cruzaram de uma parte a outra. E aí ele continua falando: pelo mar foi o teu caminho, e a tua vereda pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Eu tenho certeza que quando Asaf passou a recordar as maravilhas de Deus, a alma dele foi se aquietando, né? E foi mais tranquilo esperar a resposta de Deus. Providência divina na história do povo. É agora o nosso último texto desta manhã, que é o capítulo 78. É também outro salmo de Asaf, né? Ele fala: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Olha o que ele fala aqui. Ele diz que é dever nosso passar para as próximas gerações quão grandioso é o Senhor. Quando eu era criança, eu vivenciei diversos milagres que minha mãe contava, que meu pai contava, que nós vivíamos dentro da nossa própria casa. Hoje eu conto isso aos meus filhos, e não só aos meus filhos, por onde eu ando eu conto os milagres que eu já vivi aqui nessa terra. E isso faz com que a nossa fé seja firme e forte no momento de angústia. E ele continua dizendo: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes para que pudessem colocassem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos e que não fosse como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança do Senhor, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras. E nas maravilhas que lhe mostrara, prodígios fez na presença dos seus pais, na terra do Egito e no campo de Zoar. Dividiu o mar e fez-los seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou no dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão do fogo. No deserto fendeu rocha e lhe deu de beber abundantemente, como de abismos. Sabe o que ele está falando? Ele está retratando
relatando a trajetória do povo no Êxodo. Isso, ele está falando de Êxodo 7, Êxodo 14, Êxodo 17, Números 20. Ele está lembrando o que as gerações antigas viveram e como Deus foi poderoso. E isso mesmo nós devemos transmitir às próximas gerações, para que quando as aflições chegarem, eles saibam qual é o Deus que nós podemos confiar. E aí eles prosseguiram, mesmo assim, pecando contra Deus, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que fosse do seu gosto. Sabe o que foi aqui? Quando eles rejeitaram o maná e pediram as cordonizes, está lá em Êxodo 16, número 11, ele vai relatando item por item, né? O capítulo 78 é enorme e retrata, né, toda a trajetória do Êxodo, fazendo recordar. E quão importante é recordar o Deus que fez no passado, que foi ontem, que é hoje e será eternamente. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos firmar a nossa confiança e a nossa fé no Senhor que fez os céus e a terra. No Senhor que cuidou dos nossos antepassados, que cuida de nós hoje e cuidará da nossa geração futura. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.